but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. We call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Bom, vamos lá. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou em meu espírito já há algumas semanas. Eu gostaria já de ter podido falar sobre isso, mas eu confesso que hoje eu fui surpreendido por Deus, porque enquanto eu escrevi essa mensagem, Deus tomou um rumo absolutamente diferente daquilo que eu cria que fosse a direção dele. E eu espero que juntos a gente consiga extrair os princípios e verdades para aplicar em nossas vidas. É interessante que mais uma vez Deus vai usar um protagonista corriqueiro nessa casa, pelo menos nesses últimos tempos. Acho que é a terceira vez nesse último mês que a gente fala de Davi. Mas Davi vai ser de novo o nosso protagonista, pelo menos até a metade dessa mensagem, para que depois a mensagem se desate e encontre um caminho aí para a nossa reflexão. Mas Davi vai nos ajudar, a primeira parte dessa mensagem, para que Deus fale ao nosso coração. Amém? Então eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias ou aplicativos em 1 Samuel, capítulo 29, nós vamos ler dos versos 1 ao 11, eu vou ler na versão NAA. 1 Samuel 29, de 1 a 11, está escrito assim: Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: O que esses hebreus estão fazendo aqui? E Aquis respondeu: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: Mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate, pois de outro modo se reconciliaria com o seu senhor. Não seria por acaso com as cabeças destes homens? Verso 5: Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha, porque não encontrei nenhum mal em você, desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. E então Davi disse a Aquis: Mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado nesse seu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: Eu sei que aos meus olhos você é bom, como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: Ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levanta-se amanhã de madrugada com os seus servos que vieram com você, e ao se levantaram, logo que amanhecer, vão embora daqui.
E então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Continue. Agora, pula para o próximo capítulo. Nós vamos continuar lendo do 1 ao 8. É a mesma história. Está escrito assim. 1 Samuel 2:30. É isso? 30, aliás, perdão. 1 Samuel 30, de 1 a 8. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimada. E as suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Verso 5. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, o filho de Ameleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguiria alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Veja, essa história é uma história fascinante, uma história maravilhosa. E a gente deveria ler até o final, pelo menos desse capítulo 30, para ver como Deus restaura o cativeiro e aquela estação terrível, de um dos momentos mais terríveis da história de Davi. Davi estava exilado, escondido em Ziclag. A gente vai entender melhor esse contexto. E de repente, ele e os seus homens perdem tudo. E se você lê em casa, você vai ver quão grande favor Deus traz sobre Davi, restaurando todas as coisas de uma maneira incrível. Mas não é esse o ponto de hoje, não é essa a ênfase de hoje. Então eu quero botar aqui os nossos olhos, a nossa lente, numa outra parte dessa história, para que a gente entenda o que Deus quer falar conosco. Amém? E esses poucos versículos que a gente lê, como eu acabei de dizer, não mostram a riqueza e nem a clareza da totalidade desses eventos que marcaram um tempo na vida de Davi. E naquele momento Davi estava em fuga, exilado numa terra estrangeira. Pior, ele estava exilado, ele era um exilado político numa terra filisteia, os filisteus, a terra de Golias, um dos maiores inimigos históricos de Israel. E então Davi se depara com o rei Aquis de Gate, que era essa terra filisteia, e ele pede exílio político. Veja só. E então o rei concede o exílio para Davi. E os seus homens permanecem naquela terra filisteia, naquela terra inimiga, por permissão do rei, por aproximadamente 1 ano e 4 meses. Ziclag significa sinuoso, tortuoso. E o fato de estar num território inimigo era delicado, hostil. Mas aquele foi o lugar preparado por Deus naquele momento para que ele organizasse os seus homens. Amados, Deus eventualmente vai permitir temporadas em lugares sinuosos em nossa vida. Em alguns lugares hostis, alguns lugares desconfortáveis, para que Ele possa testar o nosso coração, para que Ele possa testar o nosso caráter. Em muitos momentos na nossa jornada, Deus vai permitir algumas estações em cidades estranhas, em lugares tortuosos. Foi assim com Davi. Talvez você hoje esteja vivendo numa estação estranha, numa estação delicada, de muita pressão, ou só eu estou assim? Um tempo tortuoso. O Brasil está assim, o mundo está assim. E ele estava em exílio, mas o
que Deus estava fazendo naquele momento era desenvolvendo o caráter do homem de Deus. Deus estava desenvolvendo o caráter e promovendo o chamado de Davi. Lembre-se que Davi, por 2 oportunidades, apesar de estar sendo caçado como um cão por aquele a quem ele chamava de pai, poupou a vida de Saul. Vocês lembram dessa história? E Davi continuou focado, mesmo em terra estranha, mesmo um exilado político, mesmo debaixo de uma opressão e pressão terrível, mesmo dentro de um território hostil do inimigo, ele estava ali, focado em sua missão, treinando os seus homens, sem perder o seu caráter, sem perder a centralidade da sua missão. Davi, dia a dia, não importavam as pressões ao seu redor, ele estava ali, mantendo o seu exército treinado em Ziclag. Ziclag se tornou, apesar de um lugar hostil, um refúgio estratégico, porque ele sabia, Davi, que era um lugar temporário. E ele mantinha o seu caráter e o seu chamado íntegro. No meio daquela hostilidade, no meio de um terreno terrível, inimigo, ele mantinha o seu caráter íntegro. E em momento algum, Davi ousou levantar a espada contra Saul. Se mantinha resiliente, focado, firme, até que em determinado dia ele pisa fora da sua jurisdição espiritual. No dia em que o rei de Gate, Aquis, reuniu o seu exército para lutar agora, não contra os inimigos de Israel, mas contra Israel, Davi, sabe-se lá por quê, apresenta-se como alguém para lutar a favor de Gate, a favor do rei Aquis, contra o seu povo. Ele se oferece para lutar contra aquele que amanhã seria o seu próprio exército. Como assim? Muito provavelmente, com quase absoluta certeza, Davi não lutaria contra Israel, contra o seu próprio exército. Mas Davi sai de repente, naquele momento, da sua jurisdição de homem de Deus, focado, que jamais levantou a sua espada contra Davi. E Davi deixou a cidade refúgio, a qual Deus concedeu para ele naquele momento, apesar de toda hostilidade, deixou desprotegida, desguarnecida. Ele sai do lugar onde ele deveria estar. Existe um outro exemplo de Davi deixando a sua jurisdição espiritual. Davi, rei, já mais para frente, homem de guerra, deveria estar no fronte de batalha e de repente, em certo momento, ele sai do seu lugar, da sua jurisdição, e ele se vê no palácio. Ele se vê no palácio e de repente, ao longe, ele vê na varanda a mulher do seu melhor amigo, nua. E ele cobiça, e ele trama. Vocês sabem dessa história? Batseba. Ou seja, ele estava fora do lugar onde ele deveria estar. Ele estava fora da sua jurisdição espiritual. Ele estava fora da centralidade da vontade de Deus. Onde Davi deveria estar? Na batalha. Enfim, Davi deixou a cidade refúgio desprotegida e num ato de ambiguidade, repita comigo, ambiguidade, para enganar, para ludibriar Aquis, ele se oferece para sair à batalha. Talvez, não dá para a gente ter certeza, alguns historiadores dizem uma coisa, outros dizem outra, talvez ele pudesse realmente no seu íntimo, dentro daquela campanha militar, se aproveitar ou de repente por conta do seu desespero e do seu medo dentro do exílio, talvez realmente Davi tenha sido tentado a aproveitar aquela campanha militar e dizer, agora é a hora, chega de ser perseguido, agora é a hora de eu dar o troco em Davi, em Saul. Afinal, ele já era ungido por Samuel. Ele já era o rei legitimado por Samuel. Ele já tinha sido ungido por Samuel. Mas fala assim para o teu irmão, não era o tempo. E toda vez que saía à batalha, ele vencia.
Mas Aquis, aquele que havia dado exílio para ele, achava que ele estava lutando a favor de Gate, a favor dele. O chamou de amigo. Alguns textos mostram que ele se tornou um guarda-costas do rei Aquis. Aquis achava que ele estava lutando as batalhas de Gate. Não. Davi estava lutando as batalhas de Israel. Mas naquele momento, por uma razão ou outra, Davi sai da sua jurisdição. Sabe, às vezes nós somos tentados por conta da demora. Tem promessa sobre a sua vida? Tem profecia sobre a sua vida? Às vezes a gente é tentado pela demora, as coisas acontecerem, a botar a mão nisso. Às vezes a gente é tentado a pisar fora da nossa área de atuação, a agir fora do nosso jardim, fora da nossa jurisdição e negociar com o inimigo. Essa é a verdade. E quando Davi sai da sua jurisdição e ele ludibria Aquis, ele abre a possibilidade de lutar contra Israel e ele sai na batalha com Aquis, para na verdade ludibriar Aquis, a fim de que ele não lutasse com Israel. Ele deixa a sua cidade refúgio desprotegida. E como a gente leu, a história mostra que Ziclag foi devastada. Suas mulheres, seus filhos, as crianças, os animais. Ziclag, o refúgio que Deus dera para Davi, foi absolutamente devastada. 1 Samuel 27, você não precisa abrir. Davi estava debaixo de tanta pressão que ele disse assim: um dia eu vou perecer nas mãos de Saul. É melhor que eu me refugie na terra dos filisteus. Como assim? Eu vou me refugiar na terra do meu inimigo? Foi isso que Davi fez. Davi se refugiou na terra dos maiores inimigos históricos de Israel. E ele conseguiu o exílio. E Davi fingiu tão bem que o rei inimigo pensou: ele se tornou abominável ao seu próprio povo, será meu servo para sempre. Olha que loucura. O rei de Gate, o rei filisteu, achou que Davi seria o seu servo, o seu guarda-costas. Tamanha a maneira que Davi manipulou aquela situação. Davi deixou de ser quem ele deveria ser. Davi deixou o seu posto de comandante. Davi ludibriou o rei que o abraçou. E Davi foi à batalha, seja para ludibriar ou seja para lutar, e deixou a cidade refúgio desguarnecida. Deus usou a desconfiança dos comandantes filisteus, os comandantes de Aquis, para impedir Davi de se envolver numa guerra contra o seu próprio povo, algo que teria comprometido o seu futuro e o seu reinado. Às vezes Deus permite umas guerras nas nossas vidas para que a gente não perca ainda mais lá na frente. E quando Davi sai da sua jurisdição, sai da centralidade da vontade de Deus, quando ele sai do lugar que ele deveria estar, um outro inimigo histórico de Israel avança sobre eles. Vocês lembram quem que invadiu Ziclag? Os amalequitas. Os amalequitas. O pior dos inimigos de Israel. Existe uma mensagem da casa feita um ano e meio atrás, chamado Amaleque, matar ou morrer. Alguém lembra dessa mensagem? Ninguém lembra dessa mensagem. Vai lá no YouTube. Diz a palavra que eles perderam tudo, absolutamente tudo. Amaleque é um povo cruel, é um povo traiçoeiro. Amaleque atacava por trás. Amaleque era um povo a qual Deus tinha ojeriza e ira. Por quê? Porque Amaleque atacava os vulneráveis, os fracos. Tanto é que Saul perdeu o seu reinado. Por quê? Por conta de uma guerra com quem? Com os amalequitas. Deus disse para Saul: mate todos e tudo. Tudo e todos. E o que Saul fez? Saul quis ficar bonzinho na foto. Você já viu gente que quer ser mais bonzinho que Deus?
ele foi bonzinho demais e ele guardou a vida do rei Agag. E mais do que isso, ele cresceu os olhos nos melhores despojos e nos melhores animais. E diz a história, é muito interessante, e é muito engraçado até, que quando ele chega perto de Samuel, Samuel vai ali, né, vai ali conversar com ele, eles eram amigos. Samuel diz assim para ele: que balido de vaca, bois é esse? E ele diz assim: eu não fiz nada. Deus disse para que você matasse todos, inclusive crianças no peito. Uau! Mas ele obedece parcialmente, ou ele desobedece. E aquele povo simplesmente é o mesmo povo que devasta com Ziclag. Esse foi uma das histórias e um dos momentos mais terríveis da vida do gigante Davi, que viveu momentos difíceis, histórias terríveis com os seus filhos, enfim. Mas essa é uma história terrível na biografia de Davi. Eles choraram não porque eles foram consolados. A Bíblia diz que eles choraram até não terem mais força para chorar. Uau! Enfim, será que Davi cansou de tanta perseguição e botou a mão e fez tudo errado? O fato é que ele estava no lugar errado, na hora errada. Talvez ele pudesse ter conjecturado: esse cara está desviado, Saul está desviado mesmo. Eu sou o rei legítimo, eu fui ungido por Samuel. Eu vou botar a mão nisso, agora é minha chance. Eu tenho a confiança do rei Aquis. Nós estamos em plena campanha. Ele sai de Ziclag e vai até o campo de batalha, até o fronte de batalha. E aí os comandantes do próprio exército dizem: nós não confiamos nele, rei. Mande ele de volta. Olha o que Deus faz para que ele não cometesse um suicídio espiritual. Mande ele de volta. E quando ele chega em Ziclag, está lá o preço da sua carnalidade. A cidade absolutamente destruída. O fato é que Davi ainda não havia sido estabelecido, ordenado e reconhecido. Por isso é que nós precisamos discernir propósito, tempo e modo daquilo que Deus está fazendo. Não me importa se você tem autoridade, se você tem unção, se você tem dons, talentos e palavra. Se você não foi liberado, enviado para algo, não faça. Não ponha a mão. Não saia da sua jurisdição. Você só é legitimado por um envio. Quem está aqui? Por quê? Porque ele estava vivendo entre os inimigos de Israel. Os historiadores dizem que, muito provavelmente, Davi viveu o que viveu porque ele estava vivendo deliberadamente entre os inimigos de Israel, manipulando, mentindo para Aquis, vivendo fora do seu chamado e de sua jurisdição, e a cada dia acelerando para longe da centralidade da sua verdadeira missão. Uau! Um homem segundo o coração de Deus, de repente, por conta da pressão, por conta da estação, por conta de um momento de extrema pressão, passa a viver uma fake life. Passa a viver num teatro. Passa a viver uma vida de mentira e de mentiras. Davi. Uma fake life, um teatro, uma vida de mentira e de mentiras. Se afastando dia a dia do seu jardim de atuação, acelerando para longe da centralidade da sua missão. O ataque em Ziclag destrói, quebra a falsa ilusão de segurança que ele tinha em Ziclag. Destrói aquela pseudo-segurança que ele tinha naquilo que ele chamava de refúgio. Não, era território inimigo. Era uma vinha. O fato é que aquela crise tenebrosa, onde eles choraram a ponto de não conseguir mais chorar, diz a palavra, que fez com que ele voltasse e buscasse o Senhor
de todo o coração. Você não precisa abrir. 1 Samuel 1:36 diz assim: Davi muito se angustiou, porém se fortaleceu do Senhor seu Deus. E depois, como eu disse, ele teve tudo restituído. Mas foi terrível. E ele só não se perdeu, porque Deus pôs a mão. E os comandantes do próprio rei Aques mandaram ele de volta, porque se dependesse de Aques, ele tinha ido para a batalha. Sabe o que eu aprendo com Davi em Ziklag? Que a minha carne não pode ser a bússola das minhas decisões. A minha e a sua carne não pode ser a bússola, o norte nas nossas decisões. Faz sentido? Vamos avançar um pouco na nossa reflexão, tem muito por vir ainda. Qual foi o inimigo que atacou Ziklag? Eu já falei? Os corintianos? Sim, os amalequitas. Os amalequitas. Tem gente que olhou comigo com a cara feia, rapaz. E hoje Deus vai falar com você, se você olhou de cara feia. Qual foi o inimigo que destruiu Ziklag? Os amalequitas. Os amalequitas são os maiores inimigos de Israel desde sempre. E eles representam o arquétipo máximo do inimigo de Israel. E é símbolo de tudo que se opõe a Deus. E o que ele faz? Ataca os mais fracos. Presta atenção, irmão. Amaleque representa os frutos da carne. Fala isso para o teu irmão. Amaleque representa os frutos da carne. Amaleque representa a luta contra a carne. Amaleque ontem era um povo literal, mas hoje é um sistema espiritual, é um sistema mental que atua dentro da igreja. Amaleque é um inimigo geracional desde sempre. Desde sempre. E nós sempre teremos que lutar com Amaleque. Nós sempre teremos que lutar contra a nossa carne. Porque o espírito, aliás, a carne milita, guerreia contra o espírito. E o que suscitava a ira de Deus em relação a Amaleque? Porque ele atacava os vulneráveis. Um povo traiçoeiro, que atacava os outros povos sempre pelas costas. Se escondiam nas areias do deserto e esperavam que os vulneráveis, os velhos, as mulheres, as crianças, os doentes, ficassem para trás do comboio, e então eles atacavam. Quando Davi age na carne, quando Davi manipula, quando ele sai da centralidade da sua missão, qual foi o povo que ele encontrou? Amaleque. Qual foi o povo que encontrou a cidade desguarnecida? Amaleque. Cidade, alegoria de igreja. Vamos ser mais práticos. A sua carne milita contra o espírito, está escrito assim em Gálatas 5,17. Se você quiser abrir, se você quiser colocar, Gálatas 5,17 está escrito assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Uau! Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A tua carne não vai se converter. Não vai. Ah, mas eu estou fazendo dieta, eu estou fazendo exercício agora, eu estou fazendo jejum, estou disciplinadíssimo. Meu irmão, tua carne não vai se converter. Não vai. A tua carne não vai para o céu, a tua carne não vai para a eternidade. Quem vai para a eternidade é um outro corpo, um corpo glorificado, não tua carne. Você não pode lutar contra a tua carne. Amaleque, leia-se carne. Ele é o teu e o meu maior inimigo. Quem está aqui? Ela não vai se converter. E nós precisamos então matar Amaleque. Ou nós matamos Amaleque, ou Amaleque nos mata. Ou nós mortificamos a carne, ou a carne nos mata. E isso
sendo prático, implica em parar de manipular, em parar de manipular pessoas, de fingir, de se esconder. Precisa parar de mentir, de negociar com vícios. Abandonar o egoísmo, as palavras torpes, os palavrões, a pornografia. Eu estou sendo prático. Porque se você não mata Amaleque, Amaleque te mata. Se você sai do teu lugar, da tua jurisdição, de temor, centralidade da vida com Deus, Amaleque te pega sutilmente por trás. Saiu da jurisdição, Amaleque dá um jeito. Você chegou na igreja, você veio para Cristo, uau, você chegou em Cristo, Amaleque, opa, vamos ficar de olho. Uma hora ele vacila. Vamos ver se ele está no corpo. Vamos ver se ele fica no comboio. Vamos ver se ele está aquecido. Vamos ver se ele diminui a marcha. Porque Amaleque pega estes que diminuem a marcha e se separam do corpo, se separam do comboio. Quem está entendendo? Isso envolve em refrear a língua, em tomar cuidado com o que se fala, parar de fofoca, parar de ouvir murmuração dos outros. Por quê? Porque se você não mata Amaleque, Amaleque te mata. Não tem jeito. Ele está o tempo inteiro de olho. O que ele usa? Amaleque usa o quê? Ambiguidades. Foi o que aconteceu com Davi. Ele deu uma resposta ambígua para Aquis. Sabe o que Amaleque usa? Mistura, mescla. Olha, eu sou puro, mas de vez em quando eu dou uma apimentadinha. Ou tu é puro, ou tu não é puro. Ou teu casamento é santo, ou ele é profano. Amaleque, ele dá um jeito, lembra, de relativizar. Não, olha, eu estou me escondendo, então justifica eu estar nesse lugar, nessa jurisdição. Essa negociação, eu estou visando aqui proteger o meu povo. Proteger os meus interesses. Quem está entendendo? Ele usa de mescla. Ele mistura um pouco de santo com uma pitadinha de profano. Não, aquela moça lá no trabalho, ela é gente boa. E eu estou evangelizando ela. Amigo, me ajuda. Não, ela é bonita, ela é cheirosa. Como é que tu sabe que ela é cheirosa? Não, veja bem, eu tive problema com droga no passado, mas eu estou indo lá na bocada, porque eu vou evangelizar os meus brothers que ainda não saíram das drogas. Não, sai daí! Sai daí! Ambiguidade. Ambiguidade. Santo, um pouquinho de profano. Resultado, pecado. Mistura obediência com só um pouquinho de desobediência. Resultado, desobediência. Porque obediência parcial é desobediência. Você é um bom homem na igreja, mas em casa, misericórdia. Até o cachorro corre para debaixo da escada. Você tem um belo casamento, como diz o ditado, por fora bela viola, mas na igreja você é fofoqueiro. Você já viu homem fofoqueiro? Eu nunca vi, mas em outras cidades eu já vi. É terrível. E isso te mata, destrói você. Num dia um anjo, no outro é o cão. Está mesclado, misturado. Eu já li a Bíblia 10 vezes, mas fomenta divisão. Pessoas dentro da igreja, mas são seletivas. Andam apenas com aqueles que não vão lhe confrontar. Apenas com aqueles que não vão lhe afiar. São grupos. Não é corpo. Nossa carne não quer o coletivo. Nossa carne odeia a hombridade. A nossa carne odeia o que é certo.
A nossa carne odeia a santidade. Amaleque odeia a liderança. Amaleque odeia a figura de pai, a figura de paternidade. Amaleque odeia tudo que é da ordem divina. Tudo. Ela luta contra. Lembre-se, Amaleque é oportunista e ele vê a vulnerabilidade e rouba o nosso discernimento. Por isso eu digo que na exatidão há pureza. Há pureza. Quando a gente, em temor, fica no centro da vontade de Deus, em renúncia, custe o que custar. Custe o que custar. Fica mal na foto, irmão. Para de fazer média. Para de fazer carinho na alma dos outros. Fica no centro da vontade de Deus. Toma pau, toma porrada, tome. Porque essa é a verdade do Evangelho real. Enfim, Paulo diz assim, Filipenses 3, versos 2 e 3. Se você quiser colocar Filipenses 3, versos 2 e 3. Paulo é duro. Ele diz assim: cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Por que que Paulo diz, olha, acautelai-vos dos cães, guardai-vos dos cães? Paulo está fazendo aqui uma analogia em um contexto onde os judeus misturavam a graça com as práticas judaicas. Eram os velhos rudimentos judaicos agora infestando a igreja que estava nascendo. Fato esse que cobra mais tarde o concílio de Jerusalém, em Atos 15. Tamanha a loucura que se tornou isso. Por isso Paulo usa a analogia, guardai-vos dos cães. E o exemplo que eu vou dar está no livro Engenharia da Graça, do meu pai espiritual, Cristiano Miranda. Paulo diz assim, falando dos cães, porque o cachorro, guarde isso, é o único animal que pode ter a fêmea prenha de 2 machos diferentes. Olha isso. Uma fêmea de labrador pode ter um filhote na mesma ninhada, na mesma barriga, obviamente, de um Doberman e de um pastor alemão. O Chihuahua vai ser mais difícil. Mescla, mistura. E a analogia serve para dizer, cuidado com a ambiguidade. O que é ambiguidade? O que é esse negócio de ambiguidade? Ambiguidade é a característica de algo que tem mais de um sentido, ou mais de uma interpretação, ou coisas com duplo sentido. Guardem-se de quem não sabe administrar a graça. Preservem-se de quem não anda na graça, na verdade pura. Paulo estava dizendo, guardai-vos de quem apresenta Cristo somado com os seus interesses pessoais. Uau! Por isso nós dizemos que Adão não precisa ser discipulado, nem disciplinado. Adão tem que morrer. Porque se Adão não morre, o Cristo em nós não nasce. Quem está aqui? Eu vou repetir, por que Saul perdeu o reino? Por que Saul perdeu o coração? Porque ele foi parcial. Ele achou que estava obedecendo, mas ele sabia que ele estava desobedecendo. Ele foi ambíguo, relativista, carnal. E Samuel é duríssimo com ele. Olha, por causa disso, o teu reino agora é cancelado. Deus te rejeitou. Meu Deus. De novo eu vou repetir, cuidado para não ser bonzinho demais. Com Deus é sim, sim e não, não. 1 Samuel 15 inteiro é muito forte. É uma pancada.
Você lê depois em casa, 1 Samuel 15. Eu vou ler só 1 Samuel 15, 10, 11. Disse assim: então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver te constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Versos 18 e 19. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vai, destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Saul perdeu absolutamente tudo. Sua família, tudo foi rejeitado e cancelado por causa da sua carnalidade. Carnalidade. Quem era o inimigo? Amaleque. Amaleque, leia-se carne. Quero dizer uma coisa para você, irmão. Do Egito, do mundo, Deus nos tirou e já nos introduziu em Canaã, em Cristo, ok? Mas da Babilônia é você que tem que sair. Eu vou repetir: do Egito Deus te tira, mas da Babilônia é você que tem que sair. É você que tem que romper. Jesus te salva, te introduz em Cristo. Você já está em Canaã, mas da Babilônia você tem que sair. A Babilônia faz alusão, é metáfora de tudo aquilo que representa a sedução da carne. De novo, a carne. A carne militando contra o teu chamado. Babilônia é descrita em Apocalipse como símbolo da corrupção humana. São as nossas, é o nosso jeitinho brasileiro. É a lei de Gerson. São as nossas manipulações, as nossas mentiras, a nossa ambiguidade. Babilônia representa as alianças com a carne. Uau! Eu sei que essa não é uma palavra muito palatável, mas é o que Deus preparou para nós hoje. Babilônia representa a aliança com a sedução, com o dinheiro, com os vícios. Babilônia representa o sincretismo religioso. De novo, mescla. Eu vou para a igreja, mas o meu pastor, ele me permite fazer umas coisas assim, super legais. Nem está na Bíblia, mas ele é tão legal. É a igreja gospel do púlpito branco. Não é a mesa branca, mas é o púlpito branco. É a igreja do sincretismo religioso, onde você roda, mas debaixo de um outro espírito. Quem está aqui? Você não vai ouvir isso por aí. Babilônia representa um modo de vida focado no lucro. O cara que vive para si. Eu vivo para mim. E eu vou na igreja de domingo, quando vou para apaziguar e para negociar, apaziguar a minha alma ou o espírito que sei que tenho, ainda tenho, porque ele me aperta, porque ele me ama. Ah, se eu não tirar vantagem em tudo. Babilônia representa essa mistura de vida na carne com uma pitada de vida com Deus. Vou repetir: do Egito Deus te tira, mas da Babilônia é você que tem que sair. É você que rompe com a carne. É você que diz não para a carne. É você que não pode negociar com a carne. O que Deus quer nos ensinar hoje? De novo, que a carne não pode ser a bússola das nossas decisões. Amaleque está vivo, é um sistema espiritual de atuação e age desde sempre. Não brinque com a sua carne. Fala para o teu irmão: não brinque com a sua carne. Ele é um inimigo geracional. Não negocie com ele, não dê espaço. Olha o que está escrito em Êxodo 17:16. E disse: porque o Senhor jurou que haverá guerra contra os amalequitas de geração em geração.
Não acaba a guerra com Amaleque. Não acaba. A nossa carne vai sempre ter que lutar. Então, Adriano, como é que eu saio da Babilônia? Primeiro ponto. O Léo usou essa palavra aqui na sua mensagem. Discernimento. Discernimento. Olha para a tua vida. Olha para o teu lifestyle. Olha para os teus desejos. O que você deseja? Qual é o teu ideal de vida? Qual é o teu lifestyle? Como você vive? De segunda a domingo, segunda a domingo. O que você faz durante a semana? O que você faz aos sábados, aos domingos? Olha para o teu lifestyle. Com quem você negocia, fala, senta, conversa. O que sai da tua boca? Porque o teu lifestyle te entrega. Ele fala. Se você continua precisando muito de coisas, de distrações, de entretenimento, de carinho, muito provavelmente você está negociando o lugar secreto. Porque quem vive no lugar secreto não tem necessidade alguma que não seja Cristo. Se você precisa de mais dinheiro, mais roupa, mais status, mais distrações por conta da pressão, você precisa rever de fato a quem você tem alimentado mais, a tua carne ou o teu espírito. E eu não estou dizendo que nós não devamos sonhar, não devamos trabalhar, não devamos buscar as melhores coisas, sim, desde que essas coisas não tenham a prioridade do nosso coração. Só isso. Faz sentido? Mas se você precisa de mais e mais e mais, e você está deixando uma vida de intimidade com Deus, e você sabe, porque você sabe, então esse evangelho você já deletou da tua vida, porque você já o rotulou como algo muito duro, é muita privação, é muita renúncia. Meu irmão, mas não é. Sabe por que mas não é? Mas o nosso prazer, quem está no centro da vontade de Deus, não dói, não custa, não é pesado. Não é pesado, não é sacrifício. Deus não quer sacrifício. Ele quer a nossa obediência. Tudo que Deus está fazendo hoje é um reset, tentando nos levar de novo para o jardim, para um Éden, do qual nós nunca deveríamos ter saído, porque nós também negociamos lá atrás. Mas agora, o convite é: pare de negociar com tua carne. Não brinque com tua carne. De verdade, eu não sabia que eu ia pregar nem perto disso, e essa palavra me quebrou, porque primeiro ela fala comigo. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se viver. Mas se você está amarrado ainda a certos prazeres, a vícios, a, sei lá, maus hábitos, ou hábitos os quais você já negociou e você crê que não é ruim, mas é descompensado e está te levando para trás, para fora do corpo, então você precisa parar. Apocalipse 18:4 diz assim: ouvi outra voz, a voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Sair da Babilônia é romper com a individualidade quando se é corpo. Sair da Babilônia é romper com a luxúria, com a individualidade, romper com o mamon. O profeta Daniel viveu quase toda a sua vida na Babilônia, mas a Babilônia nunca o habitou.
E a Babilônia nos mata com as suas exigências. Queira mais, trabalhe mais, deseje mais, cobice mais, ajunte mais, mais. E nunca há satisfação, porque a nossa satisfação é Cristo. Quem está entendendo? A Babilônia representa esse labirinto da carne, onde o mal se afina e o bem se escorrega por entre os dedos. Amados, se você não matar Amaleque tira a tua coroa. Vou repetir, se você não matar Amaleque, se você não matar a sua carne, ele rouba a sua coroa. Somos reis e sacerdotes. Mas Amaleque é ávido para arrancar sua coroa, para arrancar sua nobreza, para arrancar sua realeza, para deturpar sua identidade, para que você pare de exalar o bom perfume de Cristo. Quem está aqui? Vou ler rapidamente Deuteronômio 25, 17 a 19, diz assim: lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho quando vocês estavam abatidos. Quando? Quando o povo estava o quê? Abatido e cansado. E eles atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás. E não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado o sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor seu Deus lhes der por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Eu já estou encaminhando para o final, de verdade. Presta atenção nisso, por favor. Eu sou muito redundante às vezes, porque eu penso que é necessário muitas vezes a ênfase. E é proposital a ênfase hoje. Quem Amaleque ataca? Os fracos, os vulneráveis. De que maneira ele ataca? Por trás, traiçoeiramente. Os vulneráveis. Aqueles que diminuíam a marcha eram vulneráveis. Aqueles que estavam cansados, desfalecidos, aqueles que iam ficando para trás, os que perderam o ritmo do corpo, eram alvo fácil. Os que estavam doentes, os que estavam distraídos, eram alvo de Amaleque. Os que estavam comprometidos, não com os líderes, porque perderam o ritmo, esse era um alvo principal. E repare, quem fica para trás sempre reclama de quem está à frente. Sempre critica de quem está à frente. Vocês já viram isso? Adriano, como eu me defendo de Amaleque? Me aquecendo no corpo. Discernindo e me aquecendo no corpo. Me protegendo no corpo. Me protegendo nesse comboio, no corpo. E sobretudo, parando de alimentar a carne e fortalecendo o espírito. Uau! Como, Adriano, eu fortaleço o meu espírito? Muda a dieta. Fala para o teu irmão, muda a dieta. Muda a dieta, irmão. Para de dar carne para a tua carne. Para de dar carne para a tua carne. Quem está aqui? Para de dar comida, carne para a tua carne. E alimente o quê? O teu espírito. O teu espírito não se alimenta de carne. Se você continuar dando comida para a tua carne, ele vai roubar a tua coroa. Ele vai roubar a sua nobreza. Pare de dar comida para a carne, porque ela rouba o bom perfume de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês sabem onde os corpos dos faraós eram colocados depois da sua morte? Eles tinham todo um ritual. E era uma coisa assim incrível, abissal, colossal. As pirâmides eram verdadeiras tumbas e sarcófagos, né? Mas
os corpos eram colocados em sarcófagos. Se você for estudar a etimologia da palavra grega sarcófago, sabe o que significa? Sarkós, carne. Fagus, o que come. Sarcófago é o comedor de carne. Quando você põe um corpo no sarcófago, aquele sarcófago come a carne. Comedor de carne. Eu li um livro há muitos anos atrás, e eu perdi esse livro, uma pena, não consegui achar. Eu ministrei certa vez, considerando partes dos ensinamentos daquele livro, talvez os mais velhos possam se lembrar. E o livro fazia uma metáfora entre a nossa carne e um urso. E é aqui que nasce de verdade o título dessa mensagem. Se você puder botar, filho, o título da mensagem é esse: o urso que te habita. Por isso eu disse que Davi ia nos fornecer ali parte de uma reflexão para que depois a gente pudesse construir e chegar onde Deus quer. Mas Davi nos mostrou o quanto custa sair da centralidade de Cristo, quanto custa ter que lidar com Amaleque e de que maneira nós precisamos lidar com Amaleque. Amaleque, leia-se, carne. Quem está aqui? E a Bíblia sempre se valeu de figuras de animais para nosso ensino. Quem estuda tipos e antitipos vai saber disso. Mas 2 Reis, capítulo 2, tem uma passagem muito peculiar, muito diferente. E é uma passagem clássica para quem lê a Bíblia. A palavra mostra uma passagem onde 42 crianças, presta atenção, alunos da escola de profetas, foram mortas e despedaçadas por 2 ursos que saíram da floresta e os surpreenderam por conta da zombaria e de um insulto pelo fato de Eliseu, o profeta, ser calvo. Olha que coisa interessante. Eliseu, discípulo de Elias, um homem tremendo de Deus, fez o dobro dos milagres de Elias. Foi insultado por aquelas crianças. E naquele tempo veterotestamentário, um insulto a um profeta era um insulto a Deus. E eu entendo que Eliseu, na sua carnalidade, amaldiçoa aquelas crianças. 2 ursos saem da floresta e estraçalham aquelas crianças. Diz a história que ele estava caminhando de Jericó para Betel, quando os jovens começaram a insultá-lo, e ele, na sua carnalidade, amaldiçoou as crianças que foram estraçalhadas. Quando a gente vê os simbolismos, a gente percebe, por exemplo, que o leão sempre mostra para a gente uma figura de força, de majestade, de soberania. Quando a gente vê na Bíblia Deus falando, por exemplo, da serpente, a gente percebe algumas analogias ou sinônimos de astúcia, camuflagem da serpente. Ou a gente pode falar também da simplicidade da pomba. Eu tinha um pastor, meu único pastor, ele dizia assim para mim, disse isso há muitos anos: Adriano, você precisa ser mais serpente, você é muito pomba. Eu demorei a entender aquilo. Mas o urso cabe aqui na nossa metáfora por suas características distintas. O urso, ele não é tão veloz, mas ele é feroz. Ele não é tão veloz, mas ele também não é lento. E o urso, ele tem algumas características interessantes, porque o urso é estratégico, ele é forte e ele é perseverante. Se você vê nesses canais aí, tipo National Geographic, você vê os ursos tentando invadir as casas, porque eles sentiram o cheiro de mel. Eles quebram tudo, eles são persistentes, extremamente ferozes e violentos. O que a gente aprende com isso? Naquela passagem, por conta da carnalidade de um profeta, que foi ridicularizado pelas crianças, 42 crianças foram despedaçadas. Meu
Meu irmão, a carne é destruidora de profetas. A carne é destruidora de sonhos, visões, expectativas. A carne, ela aniquila a nobreza e a realeza do homem de Deus. A carne nos torna como sarcófagos. Pesado isso, né? Adriano, como é que eu mato o urso que me habita? Para de dar comida para ele. Como é que eu mato o urso que me habita? Mata de fome. Mata de fome o urso. Como? Para de dar carne para ele. Para de dar coisas doces para ele. Para de dar o que atrai ele. E o urso que representa a carne, esse ávido por carnalidade, ele não para, ele persiste, ele persevera, até nos ver cansados, aflitos, fracos. E quando a gente sai do corpo, nós nos desviamos do comboio, pronto, a gente se torna um alvo fácil. Você já imaginou quantos profetas estão morrendo hoje no Brasil? Quantos sonhos? Quantos gigantes na fé não morreram? Não estão morrendo agora mesmo? Porque se afastaram do corpo, porque deram lugar à carne. Quantos gigantes da fé a gente pode citar que caíram pela carne, que traíram suas esposas? Quantos? 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 Tão perto de nós. O meu pastor caiu em adultério. Jimmy Swaggart caiu em adultério. Caio Fábio caiu em adultério. Tantos outros caíram em adultério. Quem está aqui? Qual que é o alimento do urso? Carne. Ah, seja prático, Adriano. O urso se alimenta de vício, de fofoca, de blá blá blá, de conversa mole, de soberba, de apego ao dinheiro, de sexo desordenado, de fornicação. É disso que o urso se alimenta. Quem está aqui? O urso se alimenta de raiva, de língua ferina, de pornografia. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: mate o urso que te habita. Mate o urso que te habita. Semana passada a pastora Ariane, retrasada, fez uma mensagem carregada de singeleza e verdade. Será que nós temos exalado o bom perfume de Cristo? E eu saí daqui constrangido, olhando para a minha vida. Eu falei: ah, pai, eu estou em falta. Eu estou bem em falta. Eu não sei quem tem coragem de dizer isso, mas eu tenho. E não por ser mérito, por misericórdia. 2 Coríntios 2, versos 15 e 16 diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Efésios 5, 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu te pergunto, você já imaginou o cheiro de um sarcófago sendo aberto? É tempo de discernimento, irmãos. Não brinque com Amaleque. Não brinque com a sua carne. Mate o urso que te habita. Mate o urso que te habita. Como? Mata ele de fome. Eu dei muitos exemplos práticos aqui. Não dá para falar mais. Cuidado com o que sai da sua boca. Porque oração de crente é igual a maldição de Eliseu, meu irmão. É pior que macumba. E a macumba é má, hein? Macumba. Imagina a boa cumba. E aonde há maldição, aonde há maldição, aonde há lachon hará, meu irmão, há extermínio. Extermínio. Não é pouco. 42 crianças, 42 profetas,
foram mortos e devorados, estraçalhados com todos os seus sonhos, por causa da carnalidade do homem de Deus. Mate o urso de fome. Foi assim com os filhos de Noé, que não esconderam a nudez do pai. Toda uma geração foi gerada em homossexualismo. Sodoma foi impregnada. Meu irmão, mate o urso que te habita. E assim como Deus permitiu Ziclag, esse lugar tortuoso, um terreno hostil, uma terra inimiga, da mesma forma Deus permite muitas vezes que a gente passe por Babilônia, para Deus provar o nosso coração. Quais serão as nossas escolhas? Nós estamos em Babilônia. Nós estamos cercados por Babilônia. Qual é o segredo para você não morrer em Babilônia? Você tem que matar a carne, matar Amaleque, não negociar com Amaleque, não sair do comboio, não sair do corpo, não se tornar vulnerável. Quem está aqui? E Babilônia hoje transcende em muito a cidade histórica, e ela faz metáfora hoje a todo tipo de confusão, a devassidão da carne, tudo que Amaleque mais deseja, diz respeito à ordem divina. Uau! Uma das marcas de Babilônia era o fato de que ela era descrita como uma cidade orgulhosa, soberba, um lugar suntuoso, orgulhoso, que às vezes Deus permite que a gente passe. Deus permite algumas Ziclags em meio ao caminho. A questão é, o que é que nós vamos fazer? Meu irmão, o deserto pode ser lugar de morte, mas pode ser lugar de promoção. Eu vou repetir. O deserto pode ser lugar de morte, mas pode ser um lugar de promoção. E o deserto, Ziclag, Babilônia, não é moradia, é passagem. É passagem, não dá para evitar. Mas tem que ser passagem, e não moradia. Quem está aqui? Sai da Babilônia, não alimente o urso que te habita. Amém? Você pode ficar de pé. Fábio, adivinha. Quer dizer, não pode adivinhar, né? Adivinhação é pecado. Fábio, não adivinhe, só vem para cá. Eu gosto muito de ter o Fábio como alguém que traz uma perspectiva enriquecedora daquilo que Deus me trouxe. Eu confesso que hoje eu fui surpreendido por essa mensagem. E eu estou cheio de temor por essa passagem, por essa palavra. Quem é que não tem que lutar contra o urso? Quem é que não tem que lutar? Desculpa, por favor. Quem é que não tem que lutar contra o urso que nos habita? Você está prestando atenção, irmão? Qual é o urso que te habita? Feche os teus olhos, Fábio. Você pode orar ou trazer algo que Deus colocou no seu coração? Amém. Eclesiastes, no capítulo 3. Fique seus olhos fechados aí no seu lugar. Eu só quero ler esse texto para vocês. Eclesiastes 3, do 11 e 12, diz assim que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e também colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser de se alegrar em fazer o bem durante toda a sua vida. O que eu quero dizer com isso? É que mediante aquilo que o Senhor tem nos ministrado nessa noite, e a palavra começou dizendo sobre a importância de entender a estação que você está. Eclesiastes 3, 11 e 12 diz exatamente isso. O escritor de Eclesiastes está dizendo que tudo aquilo que você corresponde dentro da estação correta, ela tem a sua beleza. Por isso nós não podemos perder a beleza dessa estação. Paulo vai dizer em Romanos 8 que a nossa carne, ela vai militar contra o Espírito.
e que a carne ela gera em nós um outro tipo de mentalidade. Aquele que vive pela carne pensa como a carne, se movimenta segundo a sua carne, segundo o seu desejo. Então Paulo ele diz algo: vocês precisam trocar essa vida da carne pela vida do Espírito. E o que o Senhor tem nos provocado nessa noite com essa palavra é exatamente isso, que nós como igreja, nós como família da fé, nós como famílias sacerdotais, nós precisamos dessa transição. Pode ser que em algumas áreas da nossa vida que não é o Espírito que fala ainda. Pode ser que a forma da gente administrar alguns aspectos da nossa vida é ainda segundo o nosso ventre, segundo a nossa carne. Então qual é a maneira de viver plenamente no Espírito? É se rendendo a Ele, é se rendendo ao Senhor. Não há uma outra forma. Como eu venço a minha carne? Se rendendo ao Espírito. Paulo disse isso: se pelo Espírito você fizer morrer a carne que há em você, se por meio do Espírito você dizer não para as suas vontades, não para o seu querer, porque Tiago vai dizer o quê? Que aquilo que nós caímos continua dentro de nós. O homem não é tentado por aquilo que está fora, o homem é tentado todos os dias. Eu e você somos tentados todos os dias, não é por aquilo que está fora, mas é por aquilo que há dentro. Se ainda há mentira dentro, se ainda há vícios dentro, se ainda é a nossa personalidade, se ainda é os nossos desejos desenfreados, todas essas coisas que nós precisamos lidar, nós só vamos conseguir por meio do Espírito. Por isso, nessa noite, vamos orar ao Senhor. Senhor, nos dê o Teu Espírito. Senhor, nós queremos ser constrangidos pelo Teu Espírito, e que essa palavra ela venha nos conduzir neste caminho, num caminho de arrependimento, Senhor. Arrependimento sobre as nossas escolhas, arrependimento sobre o nosso comportamento, sobre as nossas decisões, sobre os nossos pensamentos, vontades, ideias. A Tua palavra diz que na nossa boca tem a vida e tem a morte, então nós não queremos usar a nossa boca para a morte, nós queremos usar a nossa boca para a vida. A Tua palavra diz que a boca do justo ela profere bênçãos, mas a boca dos ímpios destrói, causa destruição. Por isso, Senhor, nós queremos sim ser pessoas que abençoam, pessoas que alinham, pessoas que ajuntam e não espalham, Senhor, que conecta, que constrói e não desconstrói, Senhor. Amém. Por isso, nessa noite, nós nos sujeitamos ao Teu Espírito. Começa a falar com o Senhor aí no teu lugar, meu irmão, minha irmã. Diga isso para o Senhor: Senhor, nós nos sujeitamos ao Teu Espírito Santo. Senhor, que o Teu Espírito realize essa obra dentro de nós. Se ainda há partes da nossa vida que é a carne que governa, que é a Amaleque que governa, Senhor, nós queremos abrir mão. Amém. Muda, Senhor. Muda o nosso interior. Muda, Senhor, a nossa forma de fazer as coisas e de ver as coisas ainda, Senhor. Senhor, se ainda há muita carne em nós, Senhor. Se ainda, Senhor amado, há muita carne em nós, Senhor, que seja abalado, que seja denunciado e seja tirado. Amém. Que seja tirado, Senhor. Que o Teu Espírito venha, Senhor amado, como um vento impetuoso, um vento forte, Senhor, na nossa vida. Como um vento de poder, Senhor, balançando o nosso ser, o nosso viver. Vem, Senhor, com Teu Espírito, vento de poder, Senhor. Como aconteceu em Atos 2, todos estavam reunidos em um só pensamento, em uma só expectativa, e de repente o Teu Espírito veio e começou um novo tempo na igreja, um novo tempo na vida daqueles homens e mulheres que outrora viviam segundo as suas próprias vontades, mas a partir daquele momento começaram a viver uma vida no Espírito. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos nesses dias é ter uma vida no Espírito, uma vida no Espírito, porque quando nós temos uma vida no Espírito, nós vemos as coisas de outra forma, nós administramos a nossa vida de uma outra forma, nós nos relacionamos de uma outra forma. Por isso não há um outro modelo,
Não há uma outra solução. O próprio Yeshua disse: eu vou, mas eu enviarei o Espírito da verdade, que vai convencer vocês, a carne, da justiça, do pecado e do juízo. Porque, meus irmãos, carne não crê. A carne não crê. A carne, ela se move por desejo, ela precisa sempre ser alimentada, e a nossa carne é sempre alimentada pela nossa alma, mas Deus fala com o teu espírito, e o Senhor quer falar com o teu espírito nessa noite, comigo, com você, com a sua casa. Diga isso para o Senhor, com toda a sua força. Nós queremos andar na vida do Espírito. Espírito Santo de Deus, nós não queremos andar segundo o nosso próprio conselho, nós não queremos andar segundo as nossas próprias vontades, mas se submeter. E se em nosso interior ainda há essa guerra, nossa carne querendo ditar as regras, nós não queremos viver a vida da carne, nós queremos viver a vida do Espírito. Espírito Santo, nos convence, Senhor, nos convence, Senhor, daquilo que nós precisamos deixar, daquilo que nós precisamos, Senhor, fazer com que não ande mais a nossa vida, pecados que se tornaram pecados de estimação, que nós não conseguimos desatar e deixar eles irem, nós sempre estamos mantendo perto de alguma forma. Meus irmãos, o reino dos céus é tomado por violência, e quando a Bíblia diz, quando o Senhor disse para os discípulos, está dizendo para mim e para você hoje: o reino dos céus é tomado por violência. Está dizendo o quê? Que você vai precisar se esforçar. Amém. Você vai precisar se esforçar muito, muito, porque pecado não se vence no carinho. As nossas inclinações, elas não serão vencidas com romance, mas é com violência. Nós precisamos ser fortes e corajosos para deixar força e coragem. Por isso, peça para o Senhor aquilo que Josué precisou ter para entrar na terra prometida, e o Senhor disse para ele: seja forte e corajoso. Nós precisamos de força e coragem para saltar, para mudar, para sermos transformados, para colocar muitas vezes na mesa o nosso pecado, para que haja cura, como diz em Tiago. Por isso, Senhor, traz o nosso interior à luz. Traz o nosso interior à luz, Senhor. Hoje é uma noite especial, onde nós vamos estar à mesa contigo, onde nós vamos participar do teu corpo. Por isso, nós queremos viver literalmente aquilo que está nas Escrituras, que se morrer com Cristo, nós ressuscitaremos com Ele. Então que a nossa carne morra nessa noite. Diga isso para o Senhor: Senhor, que as minhas vontades morram nessa noite, e que eu tenha uma vida plena no Espírito, em obediência e não mais em sacrifício. Quem anda pela carne vive sacrificando, mas quem anda pelo Espírito vive de obediência, vive de cumprimento, vive de atender o propósito, vive de alcançar novas perspectivas em Deus. Não é fácil andar pelo Espírito, mas é o único meio de nos colocar no lugar que Deus espera. Deus já te viu nesse lugar, meu irmão e minha irmã. A única coisa que nos impede é a nossa carne. Fala com o Senhor no teu lugar. Ah, Senhor, nós desejamos essa vida no Espírito, Pai. Desejamos, Senhor, viver a Tua vontade plenamente, não a nossa. Que seja o Teu querer em nós e não nós, Senhor. Menos de nós, mais do Senhor. Que nós nos diminuamos para que o Senhor venha crescer cada vez mais. Que não seja o que sabemos, que não seja aquilo que temos, nem o que queremos, mas quem o Senhor é. Aquilo que só o Senhor pode fazer, a Tua vida operando em nós, a Tua vida operando em nossa morte. Nós nos despojamos de nós mesmos, Senhor, para que a Sua vida venha invadir a nossa vida e venha nos transformar de dentro para fora. Você quer ser transformado pelo Senhor?
Você quer ser transformado pelo Senhor? Então diga isso para Ele. Senhor, eu quero ser transformado todos os dias da minha vida. Porque a transformação, ela não acontece num culto. Ela não acontece numa reunião. Isso aqui é uma provocação. É você dizer para o Senhor, a partir de hoje, dessa reunião, o meu amanhã vai ser diferente. A terça-feira vai ser diferente. A quarta-feira vai ser diferente. Eu não quero me mover por eventos. Eu não quero ser o crente domingueiro. Não, eu quero ser aquele que está morrendo todos os dias para as suas vontades e se submetendo à vida do Espírito, dia após dia, ainda que me custe. Nós desejamos, Senhor, a sua vida. Essa é a nossa oração nessa noite. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Nós queremos, Pai amado, que essa palavra gere fruto em nós. Não pode haver misturas. Quando o Senhor disse que o Senhor da terra, que foi no lugar de vinha e encontrou alguém tentando plantar figueiras e havia morte nessa terra, o Senhor disse, eu voltarei então na próxima estação. Por isso nós queremos entender que essa estação é uma estação onde o Senhor está nos ajustando, nos tornando casa, morada, ajustando o nosso interior, ajustando as coisas que precisam estar no lugar. Porque nós não queremos perder a beleza dessa estação. Nós queremos te dar uma resposta correta nesse tempo. Como família, como homem, como mulher, como sacerdotes, como igreja. Nós queremos te dar a resposta correta nessa estação, Senhor. Por isso nós nos submetemos ao Teu Espírito Santo. Nós nos submetemos a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua bondade que nos persegue. Obrigado pela Tua graça que se manifesta, Senhor, a cada correção, a cada advertência, a cada momento que o Senhor nos aperta, mas é para nos ajustar, porque o Pai só corrige aqueles que Ele amam. E nós entendemos que o Senhor está nos corrigindo e nos alinhando para essa estação, nos tornando aptos para essa estação, e nós queremos estar prontos. Você quer estar pronto? Então diga para o Senhor, eu quero estar pronto. Quero estar pronto para essa estação. Quero estar pronto para aquilo que o Senhor já tem preparado. O Senhor não improvisa. Davi tentou improvisar e entendeu que o Senhor não se move desse jeito. O céu não se move com improviso. Nós aprendemos hoje nas Escrituras. Não tente improvisar com Deus. Se a estação é uma estação de provação, entenda a beleza dessa estação. Se for uma estação de graça e favor, onde tudo que você coloca a mão funciona, entenda a beleza dessa estação. Mas lembre, nada é sobre você. Nada é sobre você, é sobre o que o Senhor quer produzir em mim e em você. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada momento em torno do Seu nome, Senhor. Nós te bendizemos. Começa a bendizer o Senhor no seu lugar, irmão. Começa a bendizer o nome do Senhor no seu lugar. Hoje é noite de ceia. Hoje é onde nós vamos celebrar o sacrifício do Senhor. Por isso, começa a bendizer. Começa a gerar um ambiente diante do Senhor aqui, para este momento. Começa a reconhecer que Jesus morreu na sua carne, para que nós, eu e você, pudéssemos viver no seu Espírito. E isso é glorioso. Começa a bendizer o Senhor. Começa a bendizer o Senhor aí no seu lugar. Entregue o seu louvor ao Senhor. Começa a bendizer o Senhor. Enquanto os elementos vão vir aqui à frente, nós vamos orar. Continue bendizendo o Senhor aí no seu lugar. Bendiga o Senhor, entregue algo novo para Ele. Você não precisa de placas para te guiar diante de Deus. Você não precisa de alguém te motivando.
Fale você com o Senhor agora. Entregue o seu louvor ao Senhor agora no seu lugar. O que o Senhor é para você, meu irmão? O que o Senhor é para você, minha irmã? Começa a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque o Senhor teve uma vida perfeita. O Senhor venceu o mundo. O Senhor venceu as vontades da carne. O Senhor nos provou que é possível nós vivemos segundo o Espírito. O Senhor provou isso com a sua própria vida. O Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor foi fiel em todo o tempo. Isso te custou tudo. Te custou tudo. Um preço que eu e você, meu irmão, nós não podemos pagar. Ele pagou por mim e por você.